Dando continuidade ao nosso estudo sobre os mecanismos de defesa das plantas no ambiente onde ela está inserida, nesse processo de defesa, a planta passa por um dilema. E que dilema é esse? Quanto custa se defender? Por quê? Porque a planta tem uma determinada quantidade de energia produzida pelo metabolismo primário da planta, mais especificamente sobre a fotossíntese. E essa energia produzida pelos órgãos-fonte da planta são utilizados para suprir todas as demandas energéticas da planta, seja para permitir o crescimento radicular, emissão de novos ramos, florescimento, enchimento de frutos, formação de sementes, por aí afora vai. Então existe uma fonte de energia e ela é limitada. E no entanto, agora nós inserimos mais uma demanda. Não é apenas a planta crescer a parte aérea do sistema radicular, não é apenas a planta desenvolver os órgãos de reprodução dela, não é apenas a planta desenvolver os frutos que vão fazer a dissipação da sua progênese, mas agora nós incluímos os mecanismos de defesa da planta, que vão também requerer essa energia. Então a planta ela vai priorizar ou o crescimento ou a defesa. Vai ter que fazer um partilhamento dessa energia. E como é que a planta faz isso? Existem duas situações distintas. A primeira situação é uma situação mais hipotética, quando a planta está sem ataque nenhum de fitopatógenos de herbívoros. É justamente isso que o agricultor faz em condições controladas. É justamente isso que o pesquisador faz quando ele cresce uma planta numa casa de vegetação ou numa sala de crescimento. Ele evita ao máximo o ataque de fitopatógenos. Para quê? Para que aquela planta possa priorizar os estudos que estão sendo feitos pelo pesquisador, que elas possam priorizar a energia que está sendo produzida para aumentar a produtividade daquelas plantas no campo. E uma segunda situação, que é a situação mais comum, principalmente em condições de campo, seja em campo natural ou seja em campo manipulado pelo homem, é quando as plantas estão sofrendo ataque de fitopatógenos ou de herbívoros. Elas estão expostas ao meio e estão tendo que lidar com aquilo. Mesmo quando o produtor ele utiliza mecanismos de defesa artificiais, ainda assim, em determinados momentos, as plantas vão estar expostas. Mesmo quando o pesquisador controla o ambiente, ainda assim, em determinados momentos, a planta pode estar exposta a um determinado agente biótico que vai comprometer aquele estudo. Então, como que a planta faz nessas duas situações? Na primeira situação, quando está sem o ataque de fitopatógenos de herbívoros, ela privilegia o crescimento em detrimento da defesa. Por quê? Porque se não tem a necessidade de se defender, a planta prioriza o crescimento. Por outro lado, na segunda situação, quando a planta está sendo atacada por um fitopatógeno ou um herbívoro, passando por um estresse biótico, qualquer um deles, ela vai priorizar a defesa em detrimento do crescimento. Ela vai direcionar suas energias para se proteger, retirando parte dessa energia do que seria utilizado para o crescimento da planta. E qual o impacto que isso tem sobre as plantas? De que forma que essa situação afetou o melhoramento vegetal? Quando a gente pensa em produção vegetal, nós pensamos em características que vão aumentar determinado parâmetro de interesse para o homem, seja ele qual for. E por isso existem diversos focos dos programas de melhoramento. Só para a gente ter uma ideia, existem os métodos chamados de métodos tradicionais. O que são esses métodos tradicionais? Esses métodos tradicionais envolvem a manipulação do homem, em que pessoas especializadas fazem cruzamentos específicos para atingir determinada característica de interesse que eles querem introjectar, que querem colocar naquele genótipo de interesse. Então é feito direcionalmente. Então existem diversas técnicas que são utilizadas no melhoramento tradicional. E assim é feito até hoje e vai continuar sendo feito por muitos anos. É o que as grandes empresas, Pioneer, Syngenta e por aí afora vai, produzem os seus genótipos específicos e são de interesse para o homem. Então os cruzamentos que são feitos de forma direcionada. São cruzamentos que normalmente não aconteceriam de forma natural no ambiente. Então é feito de forma controlada. Esses são os métodos tradicionais de melhoramento vegetal. Mas existem também os métodos artificiais de melhoramento vegetal, que envolvem a biotecnologia. E aqui embaixo mostrando a figura de um gene gun. Nos métodos tradicionais,
eu vou ter 50% de genótipo da planta mãe, 50% de genótipo da planta pai. Eles vão ser misturados e eu vou fazendo retrocruzamentos, cruzamentos diferenciados e vou aos poucos introjectando aquela característica fenotípica de interesse, sem saber exatamente o que eu estou colocando ali, sem saber exatamente qual genótipo eu estou manipulando. Eu estou analisando o fenótipo propriamente dito. Tem vantagens e tem desvantagens. Por outro lado, existem os métodos artificiais. Os métodos artificiais não envolvem a questão da sexualidade, a questão da necessidade de gametas. Não envolvem mais que a progênie seja formada com 50% de genótipo paterno e 50% de genótipo materno. Requer outras aplicações. A biotecnologia, em termos de melhoramento vegetal, em termos de produção de plantas transgênicas, ela quebrou a barreira de compatibilidade entre as espécies, entre os reinos. Enquanto os métodos tradicionais requerem que haja compatibilidade sexual entre as espécies, os métodos artificiais não têm mais esse requerimento. DNA é DNA, não importa, é ATCG. Então eu posso pegar o gene de uma determinada planta e colocar em outra que jamais aquela planta iria se reproduzir de forma sexual. Eu posso pegar o gene que existe no eucalipto e colocar ele dentro de um tomateiro. Eu posso pegar um gene da batata e colocar ela dentro de uma laranja. E aqui é só para ilustrar um dos métodos de transformação que existem. Só de curiosidade, esse é chamado de Gene Gun. Você coloca o seu material genético que você está interessado aqui dentro dessa câmara. E agora você pega o seu DNA e envolve ele em partículas de tungstênio ou de ouro. Então ele fica envolvido. E agora você gera uma pressão muito grande aqui dentro e ele vai empurrar essas partículas contra uma malha. E ao fazer isso, a malha vai reter a partícula de tungstênio ou de ouro e o DNA vai literalmente voar e vai penetrar no seu tecido de interesse. E agora você, utilizando a técnica de cultura de tecidos, que envolve basicamente a fisiologia vegetal em diversos aspectos, você pode regenerar uma planta dessas estruturas formadas aqui. E aí você vai ter uma planta geneticamente idêntica à planta mãe, exceto por aquele DNA que você fez a introjecção dentro dele. Mais detalhes sobre isso foge ao escopo da nossa disciplina. E quais são os focos do melhoramento vegetal? A grande maior parte deles tem um objetivo de aumento de produtividade. Eu quero que a planta produza mais. Posso estar fazendo isso por diminuir os requerimentos nutricionais daquela planta, posso estar fazendo por aumentando o tamanho do sistema radicular, aumentando a eficiência fotossintética, não importa. Um dos objetivos e o principal é o aumento da produtividade. O segundo foco é na resistência a pragas e doenças. Você produz plantas que são melhoradas para que elas possam ter uma maior resistência quando estiverem sendo infectadas por um determinado fitopatógeno, quando elas estiverem sendo atacadas por um determinado inseto. E com isso você diminui a quantidade de insumos que você vai colocar naquela planta, de insumos que estão relacionados com a defesa daquela planta. Você diminui a quantidade de agrotóxicos que você utilizaria. Uma outra característica, não tão importante quanto a primeira e a segunda, é a melhoria na qualidade organolétrica, ou seja, no sabor. A produção de plantas que têm um sabor melhor. E existem outros, como por exemplo, aumentar a tolerância ao frio, aumentar a sua resistência ao estresse hídrico, à falta de água e por aí afora vai. Sem sombra de dúvida nenhuma, os dois principais são o aumento da produtividade e a resistência às pragas e doenças. O principal é o primeiro. E com isso, houve um comprometimento da capacidade das plantas de se defenderem. Porque esse privilégio que se deu à produtividade levou a uma resposta das plantas que diminuiu a quantidade de energia disponível para a sua defesa. Não apenas a quantidade de energia, mas os próprios mecanismos de defesa foram comprometidos. Daí a importância da manutenção do que a gente chama de bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma são recursos genéticos controlados em que se busca manter a diversidade daquela espécie, por um grave problema que chama-se erosão genética. Mas isso tudo foge ao escopo da nossa disciplina. Se a gente tivesse mais tempo, a gente abordaria. Mas infelizmente não temos esse tempo.
E como consequência dessa diminuição da defesa das plantas, houve um aumento no uso de defensivos químicos ou também agrotóxicos. Use a terminologia que mais lhe convier. Porque já que a planta não tem mecanismos próprios de se defender, agora o homem passa a ter que fazer uso de recursos artificiais para controlar os ataques aos quais as plantas estão sendo submetidas, seja por fitopatógenos, seja por insetos. E como nós dissemos, por essa menor capacidade da planta de se defender, houve esse aumento enorme do uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, que em condições ideais e manipulados de forma correta, os riscos podem ser minimizados, mas infelizmente a nossa realidade é outra. E a consequência, a exposição a agrotóxicos de forma continuada traz sérios problemas à saúde de quem o aplica e de quem se alimenta desses produtos agrícolas. E se nós fizermos uma analogia dos mecanismos de defesa das plantas com o ambiente onde ela está inserida, sofrendo os estresses bióticos e os estresses abióticos. E aqui nós vamos focar mais nos estresses bióticos. O que existe é uma verdadeira guerra entre duas partes que estão defendendo o seu ponto de vista. As plantas estão se defendendo e os insetos estão atacando, e os dois acham que estão corretos. Em todas as brigas, as duas partes, pela sua perspectiva, acham que estão fazendo o certo. E a mesma coisa acontece, a planta inserida no meio sendo atacada por insetos e fitopatógenos. As plantas estão se defendendo porque não querem ser consumidas. E os insetos estão se atacando porque eles acham que têm o direito de se alimentar. Os fitopatógenos estão atacando porque eles acham que têm o direito de se alimentar e de reproduzir. E aqui nós não vamos tomar lados, nós vamos entender o processo. Quando a gente pensa nos seres vivos, no sistema de defesa do homem propriamente dito, ele tem um sistema extremamente complexo de se defender. Seja contra vírus, seja contra fungos, bactérias, parasitas, germes e por aí afora vai. É altamente complexo o sistema imune humano. Nós temos mecanismos que são constitutivos e nós temos os mecanismos que são adquiridos, que são induzidos em função da exposição àquele estímulo. E aqui entra na parte humana, que foge da nossa disciplina completamente. E se o homem tem esse sistema complexo de defesa, como que as plantas fazem para se defender? Existe uma verdadeira guerra biológica. De um lado as plantas e do outro os insetos e os fitopatógenos. E com isso nós terminamos esta aula. Na próxima aula vamos dar continuidade ao entendimento dessa guerra biológica que existe no reino vegetal. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!